Donc il devrait normalement répondre à notre invitation. Mais c'était le contraire. Mais nous aussi, avec notre curiosité, nous voulions savoir exactement qu'est-ce qu'elle voulait derrière ça. Maintenant, elle a commencé un peu plus profond et puis petit à petit. Eu acho que o tempo não é possível para realizar este encontro. L'ambassadeur dit que pour elle, le temps n'est pas vraiment propice pour une telle rencontre. Tempo para eu vos convocar, vocês. Vous devriez normalement me donner le temps pour que moi, je vous convoque, vous. E eu disse que este problema não era o nosso problema, o nosso interesse, mas o interesse de todos os angolanos. Et moi, je lui ai dit que ce problème n'était pas notre intérêt, mais c'est un problème du peuple angolais. Então, diz o que vocês querem, exatamente. Alors, elle nous dit qu'on dit ce que nous on veut exactement. Nós dissemos, nós temos problemas aqui fora e no interior. Et nous lui avons dit que nous avons problème ici et là-bas dans le pays. O problema em Angola é muito vasto que não podemos tratar diretamente aqui. Le problème en Angola est tellement vaste que nous ne pouvons pas traiter ça directement Mas ici. podemos resumir. Mais on peut résumer. Desculpa, porque eu dei isto para reservar a água dos nossos irmãos. Yeah. Então, nós resumimos o problema de Angola sobre a discriminação, falta de emprego, falta de ensino, falta de condições de vida, que é o problema social. Donc nous avons fait à peu près un petit résumé sur la discrimination, le manque de travail, le manque d'enseignement. On a essayé un peu d'épingler un certain nombre de points sociaux. Mas nós queríamos, o essencial, tratar o problema da diáspora com ela. Mais nous, on voulait traiter spécifiquement les problèmes de diaspora avec elle. Eu tenho todos os formulários da embaixada, de pedido de documentos da embaixada. Et moi, j'ai tous les formulaires de demande de passeport à l'ambassade. Então comecei a apresentar o formulário a cada formulário. Et j'ai commencé à présenter formulaire par formulaire. Ao apresentar o formulário da segunda via do cartão consular, quand j'ai présenté le formulaire de la deuxième demande, a embaixada não conhece o formulário. L'ambassadeur ne connaît pas ces formulaires. Estava a interrogar os outros, este formulário, segunda via, está vendo? Donc l'ambassadeur ne connaît même pas le formulaire de la demande de la deuxième version. E abrimos toda a discriminação que somos vítimas aqui na diáspora. Nous avons alors ouvert toutes les discriminations que nous vivons ici à l'étranger. En citant problème par problème de tous les Angolais ici, l'ambassadrice ne connaît rien de tous ces problèmes. Le consul était là. L'ambassadrice a commencé directement à attaquer le consul. Vocês, o consulado, não estão a trabalhar bem. En leur disant, mandar fora todos. Vous, au niveau du consul, vous ne travaillez pas bien. On va vous mettre tous não dehors. Têm competências vous n'avez pas la compétence não de votre travail. Conhece o vosso trabalho. Vous ne connaissez pas votre travail. Vergonha, na nossa presença. C'était honte devant nous. Honte. Então, rapidamente como conclusão. Alors rapidement comme conclusion. Nós dissemos que nós íamos avançar com o debate de hoje. Nous avons dit que nous allons avancer avec le débat d'aujourd'hui. Se ele quiser uma data, mas tem que convidar a comunidade angolana toda. Si elle veut une date, mais elle doit inviter toute la communauté angolaise. E não certas pessoas como nós, não. Et non quelques personnes todos comme nous. Os angolanos, tous les Angolais têm que expor os seus problemas. Têm que exposer leurs problèmes. Então é a partir daí que ele nos propõe. Et à partir de là, elle nous a proposé
Eu lamento bastante de ter visto isso, mas quando vim em casa vi outra coisa. Je regrette d'avoir vu ça, mais quand je suis arrivé à la maison, Mas ele nos propõe de notar os problemas, as listas de todos os angolanos que têm problemas. donc qu'on fasse une liste de tous les Angolais qui ont des problèmes et tous les types de problèmes que nous avons. Mas eu insisti que esta nota seja tomada pela própria embaixada cá presente. Voilà, moi je lui ai dit que cette note doit être prise maintenant que nous parlons. Caso não fazer isto, então que ele convide toda a comunidade. Au cas où elle ne fera pas ça, elle doit inviter toute la communauté. Porque ela desconhece os problemas dos angolanos aqui. Parce qu'elle ne connaît pas les problèmes des Angolais. Então, pronto, é por isso Alors, que c'est pourquoi nous sommes ici vamos aujourd'hui. analisar tudo isto, Nous allons analyser tout ça, o nosso direito nos droits, como cidadãos angolanos, comme citoyens angolais, os nossos deveres diante da nação, nos devoirs devant la nation e diante da lei nacional, da lei constitucional. et devant la loi constitutionnelle. E também vamos ver a discriminação, ouvimos aqui e ouvimos o nosso irmão. Et on va aussi voir la discrimination. Nous avons écouté notre frère à partir de l'Angola. On a aussi écouté notre frère ici présent. On va essayer de voir ces problèmes de la discrimination. Então, para mim, o debate está aberto. Alors, le débat est lancé. Aquele que acha que pode fazer a intervenção ou pode questionar a questão do seu direito, dos seus deveres, e aquele que acha e tem testemunhos, neste encontro, vou replicar, neste encontro, todos que têm problemas na embaixada têm que testemunhar. Temos as câmaras aqui, vamos publicar os documentos, vamos publicar o vídeo e temos a petição que vamos assinar aqui hoje. Ela sabe que temos a petição, mas que vai ser enviada ao Parlamento angolano, à presidenta do Parlamento, aos líderes dos partidos políticos e todos os outros órgãos do Estado. Obrigado. Senhor Coavita. Antes que me esqueça, não é? Ela pediu os nomes não é, de todos os angolanos que têm problemas. Em vez de lhe dar o nome de todos os angolanos que têm problemas, davam-lhe os problemas que têm os angolanos, cara. Essa é a minha proposição. Enumeravam os problemas que os angolanos aqui têm e davam-lhe os problemas, para não dar o nome de todos os angolanos, porque aqui não são todos, aqui ninguém representa todos os angolanos. Aqui não são todos, nós somos todos aqui. Mas os problemas nós conhecemos. Donc le frère dit que, comme Madame l'ambassadrice a demandé le nom pour le faire, on peut énumérer les problèmes que nous avons, mais pas les noms des gens qui ont des problèmes. Parce qu'ici, nous ne représentons pas tous les Angolais qui sont ici, mais au moins on connaît tous les problèmes que nous avons. Eu acho que devido à intervenção do Coavita, eu acho que será necessário que nós podemos dar a nossa preocupação com a diáspora tem. Porque não é a primeira vez. O Grema foi encarregado de uma missão para analisar os problemas da comunidade, onde nós fomos reunir com as mulheres angolanas. En fait, le problème qui se pose ici, ce n'est pas vraiment ce que l'ambassadrice demande, mais nous avons déjà réalisé plusieurs colloques ici où Grema avait abordé même question sur la situation des Angolais ici à l'extérieur. Então,
nesse sentido que nós vivemos sempre aquilo que se chama discriminação e exclusão. C'est dans ce sens-là que nous, chaque jour, nous vivons ce que nous appelons la discrimination et Quando l'exclusion. estamos a argumentar, o embaixador de Angola diz que está aqui, só vai no convite da OMA, Déjà que nós das mulheres angolanas, depuis da que juventude nous angolana. commençons déjà les revendications, l'ambassadrice n'a jamais le temps de se présenter dans une rencontre des Angolais. Ok. Voilà. Então, nós, no quadro da Grema, organizamos já Nous, dans le cadre du gréement, le groupe duas de fórum. recherche et A primeira fórum era sobre, études des migrants angolais. sobre a não eleição, a legitimidade do presidente José Eduardo nas eleições. Notre premier débat c'était suffrage le droit universel, de é isso suffrage universel. Então, a segunda era, o segundo fórum era sobre a pobreza em Angola. Et deuxième forum, c'était pour la pauvreté en Angola. Nós convidamos a embaixada de Angola. Nous avons invité l'ambassadrice angolaise. Os contatos que nós tivemos com o cônsul, Tous les contacts que nous avions eu avec le consul, aquele tempo era Paulo. à l'époque c'était M. O Paulo disse que o senhor Belo não tem problema quando você programa uma atividade.